Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Hoje é um caso que eu acho assim que vai ter bastante controvérsias. Ele é um caso que ele foi resolvido, mas assim a gente fica com aquela impressão que tem muita coisa por trás, tem muita coisa que a gente acaba não sabendo, e eu tô muito curiosa para saber a opinião de vocês, o que vocês pensam de tudo que eu vou contar aqui. Hoje a gente vai contar a história de Brooke Skyler. Brooke Skyler Richardson nasceu em uma cidadezinha pequena de Ohio. E durante o vídeo aqui eu vou chamar ela de Skyler, que era como ela normalmente era chamada, tá? A família da Brooke é composta pelos pais, a Kim e o Scott Richardson, e o seu irmão, o Jackson. E eles tinham essa imagem de uma família perfeita. Os filhos, né, a Skyler e o Jackson, desde sempre foram crianças e jovens posteriormente que se destacavam na escola, sempre muito atléticos, ligados ao esporte. O Jackson fazia parte de um time de futebol e a Skyler fazia parte das líderes de torcida. Bem aquela coisa assim, realmente filme americano, né, onde as crianças são populares, estão sempre envolvidas nessas atividades. Inclusive, a função da Skyler nas líderes de torcida era a função daquela menina que é sempre jogada pro ar e fica sempre no topo, por exemplo, da pirâmide, nas acrobacias, né, que são feitas ali pelas líderes de torcida. Então ela tinha uma posição de bastante destaque. Isso também tornava a Skyler bastante popular. O Jackson também era, né? Eles sempre estavam assim com muitos amigos, eram conhecidos. E a Skyler sempre foi essa menina realmente simpática, alegre. Fora tudo isso, também a Skyler sempre estava envolvida em projetos fora da escola, nessas atividades extracurriculares. Ela também tinha notas muito boas. O Jackson também tinha essas características, ou seja, filhos aí perfeitos. Porém, uma coisa era mantida fora aí dos olhos das pessoas que viam a Skyler como essa menina perfeita, né? Ela lutava com o distúrbio alimentar. Segundo os pais da Skyler, isso começou ali quando ela tinha 12 anos, mais ou menos, e isso tomava conta da maior parte ali do dia a dia da Skyler. Era uma coisa que ela pensava o tempo inteiro. Segundo a mãe da Skyler, ela nem sequer comia uns chicletes, por exemplo, porque tinha açúcar. A Skyler, durante a temporada ali das líderes de torcida, que elas tinham que se apresentar mais, era a pior época, assim, né? Porque ela quase não comia. Quando ela comia, ela vomitava, porque ela não queria ingerir quase nenhuma caloria. E depois que passava essa temporada, ela voltava a comer e daí comia em excesso, tipo, para repor e para compensar o que ela não tinha comido antes. E daí depois ela se arrependia e era esse ciclo. Os pais dizem que eles tentaram ajudar a filha de todas as formas possíveis para que ela tratasse desse distúrbio alimentar. Terapeutas, nutricionistas, médicos. E ela realmente foi diagnosticada com dismorfia corporal, que é esse comportamento obsessivo quando a pessoa foca em uma falha que ela acha que tem, né? E ela não consegue, assim, pensar em outra coisa e ela se vê de forma diferente do que ela realmente é. Segundo ainda os pais da Skyler, ela também não era uma pessoa muito aberta com eles, ela não falava exatamente tudo que ela estava passando e sentindo com relação a isso, ao corpo dela, ao peso. Então, dificultava um pouco, assim, eles tentarem ajudar a Skyler. Bom, em julho de 2016, a Skyler começou a namorar um amigo do primo dela. Foi um relacionamento bem breve, não foi muito sério, assim, eles ficaram juntos um tempo, mas esse relacionamento acabou. E em janeiro de 2017, a Skyler começa a namorar novamente. O nome desse novo namorado era Brandon. E o Brandon era um menino muito legal, os pais da Skyler gostavam bastante dele, eles acreditavam que o Brandon era uma influência boa para Skyler, porque parecia que ela estava mais feliz.
eles viam que ela estava mais leve, que todos esses problemas que ela tinha na cabeça ali com a imagem dela, o peso, enfim, estavam mais assim em segundo plano. Ela até estava ganhando mais peso, o que fez os pais também ficarem mais felizes com essa situação. Porque eles analisavam assim, bom, se ela parou um pouco de pensar nisso, né, do peso, se ela tá comendo mais normalmente, é porque realmente isso já não tá mais incomodando ela, quer dizer que ela tá feliz com outras coisas. Então parecia que estavam caminhando para algo bem positivo e que o distúrbio alimentar da Skyler estava sob controle. No mês seguinte que esse namoro começou, ou seja, em fevereiro, a Skyler, ela estava muito assim empolgada com o baile de formatura, que seria em maio. Então, em fevereiro, ela já começou a escolher o vestido. Ela escolhe um vestido vermelho, bem justo, bem bonito. Afinal, a Skyler continuava sendo essa menina super vaidosa e que queria mostrar o corpo. Em março, a família faz uma viagem, uma pequena viagem de férias. Eles vão para a praia, tem até fotos desse momento e a gente consegue ver que a Skyler parece feliz, saudável e tudo, como eu disse, estava caminhando bem. A Kim, a mãe da Skyler, percebeu que o relacionamento da filha com o Brandon estava sério, né? Se tornando cada vez mais sério. Então vem aquelas preocupações de mãe, né? Então a mãe leva a filha ao ginecologista. Ela queria fazer aquela consulta para conversar sobre anticoncepcionais, ver se ela poderia começar a tomar, né, um anticoncepcional, ter todas aquelas instruções, enfim, uma preocupação ali da mãe. Elas vão à ginecologista, como a Skyler já tinha 18 anos aqui nesse momento, ela vai sozinha conversar com o médico, né? E a mãe fica esperando do lado de fora. A Skyler fica um tempo lá nessa consulta e ela sai da consulta chorando muito. E a mãe, ao perceber isso, ficou bastante preocupada, né? Ficou até nervosa, o que tinha acontecido. E a Skyler, nesse momento, ela fala para a mãe que foi apenas assim o nervoso, né, de ter tido essa primeira consulta com o ginecologista, ela nunca tinha ido, então ela estava um pouco tensa e agora que tinha acabado, ela meio que desabou. Só que esse não era o verdadeiro motivo pelo choro da Skyler e a gente já vai entender isso daqui a pouquinho. Bom, passam-se aí alguns dias e o baile, que a Skyler estava tão animada para ir, chega, né? O baile foi na data de 5 de maio de 2017. Ela usa aquele vestido vermelho que ela escolheu lá em fevereiro, vai pro baile, curte o baile e segue a sua vida normalmente. Bom, depois do baile, que foi em maio, eu quero sempre relembrar as datas aqui para ficar bem claro para vocês. Passam-se alguns meses e agora a gente está em julho de 2017. É no dia 14 de julho de 2017, para ser mais precisa. E, do nada, inesperadamente, a polícia chega na casa da Skyler, querendo falar com ela. De início, eles falam ali para os pais da Skyler e para ela também, que ela não está em problemas, não tem nada de errado inicialmente, mas que eles precisavam conversar com ela para esclarecer uma situação. Então, o pai, o Scott, leva a filha até a delegacia para que ela pudesse conversar com esses policiais. A família fica muito espantada com tudo isso, nervosa também. Eles não sabiam, não tinham ideia do que seria isso, porque a polícia está tentando falar com a Skyler. Quando eles chegam na delegacia, o tenente ali da delegacia, o nome dele era John Fain, ele fala para a Skyler que ele necessitava aí de algumas explicações, porque eles receberam uma ligação de um médico ginecologista dizendo que existia a suspeita de que ela teria dado à luz a um bebê e ela teria enterrado esse bebê no quintal da casa dela. Sim, gente, exatamente isso. Toda essa entrevista que foi feita na delegacia é gravada. A Skyler, ela está sozinha sendo interrogada, ela já tinha 18 anos, né? Então os pais ficam aguardando do lado de fora. E, incrivelmente, ela começa a explicar de onde surgiu essa acusação, essa suspeita. Então, vamos lá. Bom, como eu falei para vocês, aquela consulta que ela teve com o ginecologista e saiu chorando, o motivo pelo qual ela estava chorando não era simplesmente porque ela estava nervosa, porque era a primeira consulta. Não. Na verdade, naquela consulta, o ginecologista disse a ela
que ela estava grávida. E na época, ele até achou ali nos primeiros exames, talvez no toque, enfim, que ela estava grávida de cerca de 3 meses, mais ou menos. Só que posteriormente, né, vocês vão ver por causa dos acontecimentos, eles conseguiram constatar que, na verdade, ela já estava grávida há 8 meses. Ela estava prestes a dar à luz a esse bebê. Ela estava grávida, o bebê estava prestes a nascer e ninguém tinha percebido. Quando a Skyler recebe essa notícia, ela fica desesperada, ela fica nervosa, ela começa a chorar muito, ela não sabia que ela estava grávida. E o médico, ele começa a dizer que ela precisa fazer exames, que precisa ter um acompanhamento, fazer todo o pré-natal, né, mesmo que está aqui no final da gravidez. Só que a Skyler fala pro médico que ela não queria nada disso nesse momento, que ela estava muito nervosa, tentando absorver aí essa notícia. Inclusive, ela pede pro médico dar a receita ali, a prescrição do anticoncepcional, porque tinha sido esse o motivo da consulta, e se ela saísse sem essa receita ali, a mãe ficaria brava com ela, ela não queria lidar com essa situação nesse momento, e é bastante questionável, mas o médico dá essa prescrição, né, com o anticoncepcional. A Skyler tinha 18, como eu mencionei já no começo do vídeo, ela entra nessa consulta sozinha, né, porque a mãe não precisava estar junto com ela, e ela também pede ao médico sigilo, né, ela não queria que nada do que foi falado ali saísse, que alguém da família ficasse sabendo por ele. E ela prometeu para o médico também que ela voltaria, né, voltaria mais calma para fazer os exames e fazer o acompanhamento da gravidez. Porém, ela não voltou. Porque depois dessa consulta, como eu já relatei aqui para vocês, a única preocupação dela era o baile de formatura. Inclusive, né, ela vai com o mesmo vestido que ela escolheu lá em fevereiro. E o vestido entra e fica bom nela do mesmo jeito, como se ela não tivesse ali 8 meses grávida. Tem a foto aqui dos dois, né, pra gente comparar. E realmente essa gravidez era imperceptível. Ela vai a esse baile, o Brandon não percebe que ela está grávida, nenhuma das pessoas que interagiu com ela tirou várias fotos e foi simplesmente uma noite de baile comum. Ela volta para casa e segue a sua vida. Aí vocês vão me perguntar, tá, mas então o que aconteceu com esse bebê? O baile foi no dia 5 de maio, certo? Aí a Skyler começa a contar aqui aos policiais que no dia 7 de maio, ou seja, 2 dias depois, esse bebê nasceu. Ela disse que nesse dia ela deu à luz a uma menina, só que esse bebê nasceu já sem vida. Ela conta que nesse dia, no dia 7 de maio, ela começou a sentir dores do parto já de manhã, só que ela não contou isso para ninguém. Foi passando o dia e à noite ela deu à luz a essa menina sem vida. Ela deu à luz no banheiro, sozinha, sem ninguém escutar nada. Ela disse que o bebê não estava respirando, que ela chegou a verificar também os batimentos cardíacos e não existia nenhum. Ela disse que tentou de todas as formas tentar salvar esse bebê, mas ela não conseguiu. Então, como ela não tinha contado isso para ninguém, como ela estava passando por tudo isso sozinha, no meio da noite ela sai do quarto, ela cava uma cova pequena no quintal da casa dela e coloca o corpinho desse recém-nascido, sem vida, lá dentro. Na sala de interrogatório, ela fala várias vezes para os policiais que ela não tirou a vida do bebê, que ele nasceu já morto. E essa vai ser a grande questão aqui desse caso, né? Se esse bebê nasceu com vida ou não. Se ela tirou a vida dele ou não. E como que a polícia soube disso, né? Como que a polícia chegou até a Skyler? Porque parece que ela estava conseguindo escapar, né, de toda essa história, né? Ela ficou grávida sem saber, ela teve o nenê sem ninguém ver, enterrou o bebê também, né, sem ninguém ter conhecimento disso. Como que a polícia ficou sabendo? Bom, a Skyler, ela teve uma outra consulta com esse médico. Ela foi no ginecologista mais uma vez. Só que esse nascimento, digamos assim, já tinha acontecido. Então ela foi pro ginecologista e falou, olha, eu dei à luz aquele bebê, mas ele nasceu sem vida. E aí, como ele nasceu sem vida, eu enterrei no jardim da minha casa. Ela achou que falando isso pro médico, de repente, ficaria também em sigilo. E como o nenê saiu sem vida,
não aconteceria nada com ela. Só que esse médico, ele não iria simplesmente escutar essa história e não fazer nada, né? Então ele faz essa denúncia para a polícia dessa suspeita, né? Para eles averiguarem se essa história é real ou não. E é por isso que a polícia vai até a casa da Skyler. É dessa forma que eles ficam sabendo. Bom, depois de 45 minutos que a Skyler está ali conversando com os policiais, os pais são informados do real motivo pelo qual a Skyler está naquela situação. E eles não conseguiam acreditar naquilo, né? O pai, principalmente, fala que ele abraçava a filha, ele convivia com a filha e em nenhum momento ele percebeu que a filha estava grávida, parecia algo muito surreal. O pai, inclusive, ele até dá algumas entrevistas, ele disse que quando ele soube, ele ficou em estado de choque, ele não conseguia sentir o corpo, ele ficou paralisado, ele não conseguia nem se levantar. Mas depois desse primeiro choque, os pais são autorizados a entrar na sala de interrogatório e eles se encontram ali com a Skyler. Eles choram muito, né? Eles abraçam a filha. A Skyler fica se desculpando o tempo inteiro, ela confessa o que aconteceu, né? I know. I mean, kids get pregnant every day. Pregnancy is not the end of the world. I'm so sorry. O que ela contou para os pais também é que esse bebê era filho daquele relacionamento breve que ela teve com um amigo do primo dela, que foi um namoro ali um pouco antes do Brandon, né, que eu citei para vocês. E que ela chegou a dar o nome da filha, mesmo que ela nasceu ali sem vida, de Annabelle. A mãe da Skyler, ela deu algumas entrevistas onde ela diz que ela não consegue imaginar o que a filha passou, de estar sozinha, sentindo as dores do parto e não contar para ela, né, e passar por tudo isso sozinha. E isso é uma questão também muito abordada nesse caso que a gente já vai comentar. Bom, enquanto a polícia aqui tá conversando com a Skyler, depois que ela conta tudo, eles vão também até a casa dela, né, para tentar encontrar aonde ela enterrou esse bebê. E não demora muito para eles encontrarem, a Skyler deu todas as informações e eles trazem esse corpinho do bebê para ser examinado. Bom, depois disso, a Skyler volta para casa com os pais. Eles voltam para casa, passam-se alguns dias enquanto o corpo do neném está sendo examinado e a polícia volta até a casa da Skyler falando que ela precisava ser interrogada novamente e precisava esclarecer mais algumas coisas. Eles dizem para a Skyler que o corpo do bebê foi examinado e apresentava alguns sinais como se o bebê tivesse sido queimado. O nome dessa médica que fez os exames é doutora Elizabeth Murray. Ela é uma antropóloga forense e analisou os restos mortais e relatou que havia evidências de que os ossos do bebê poderiam ter sido queimados. E a gente tem que imaginar isso aqui, né? Ela teve esse nenê em maio e esse corpinho foi desenterrado ali em metade de julho. Então, a decomposição já estava, óbvio, muito, muito avançada. Bom, quando a Skyler é interrogada sobre o resultado aí desses exames, ela, de início, diz que não sabe o porquê isso apareceu nos exames, que ela não colocou fogo, não tentou queimar nenhuma parte desse bebê, ela não sabe do que eles estão falando. Tell me about the fire. What fire? Well, there's some evidence to show that there was some burning on her. I didn't burn her. Are you sure? I swear that I'm sure. I'm sure of. Só que conforme ela está sendo ali questionada, ela começa a mudar um pouco e ela diz que talvez ela tenha tentado queimar só um pouquinho do nenê com um isqueiro. Ela fala meio que desse jeito, assim, só um pouquinho. E conforme ela está sendo interrogada mais e mais, ela muda também umas outras coisas sobre a versão inicial. Ela começa também a dizer que ela ouviu o bebê fazer alguns barulhos quando ele nasce, né? Ela usa a palavra gorgolejar. Essa palavra a gente quase não usa, né? Mas eu tô traduzindo exatamente como foi falado no inglês e para fazer sentido no que eu vou explicar também para vocês. Porque esse segundo interrogatório aqui é muito importante para o caso, né? O que os policiais estão falando, o que ela está falando. Vocês já vão entender.
De novo, os pais são chamados ali para dentro da sala e ela também fala isso para os pais, que talvez ela tenha tentado queimar o bebê só um pouquinho. E o pai até ele fica espantado assim, você tentou cremar o bebê, né? Ele até questiona a filha assim, que ele não tá acreditando que isso tá acontecendo. Então, depois de falar que o bebê poderia estar vivo quando ele nasceu e que ela poderia ter queimado ele um pouco, a Skyler foi presa com acusações de homicídio imprudente e foi levada à prisão. Só que foi estabelecida uma fiança para ela e ela pagou essa fiança e pôde esperar o julgamento em casa. E ela fica em prisão domiciliar, ela fica com uma tornozeleira eletrônica e vai passar aí algum tempo, porque o julgamento só vai acontecer em 2019, né? E aqui a gente tá em 2017. Então, demoram aí 2 anos para isso acontecer. E durante esse tempo, algumas coisas importantes aconteceram. Por exemplo, as acusações da Skyler aumentaram, né? Primeiro ela foi lá acusada de homicídio involuntário ou homicídio imprudente. Depois eles adicionaram o homicídio qualificado e homicídio imprudente, colocando crianças em risco, e também o abuso de cadáver, né? Por ela ter possivelmente queimado esse cadáver e enterrado no quintal de casa. Então, aumentaram essas acusações. Durante também esse período até o julgamento, muitas coisas foram faladas sobre a família da Skyler, né? Principalmente a mãe. Porque em 2017, gente, a internet já estava a todo vapor, então eles viraram realmente, assim, foco de sites de notícias, sites de fofoca, e todo mundo tentando especular a vida, né, dos Richardson. E o que eles falavam era que era uma família focada ali em passar a imagem de uma família perfeita. E a mãe, principalmente da Skyler, era acusada de incentivar, por exemplo, os distúrbios alimentares na filha. Que a mãe, ela queria essa imagem da filha perfeita, da filha meio Barbiezinha, assim, né, líder de torcida, e isso era uma coisa colocada ali para a família, né, tanto que a Skyler também foi acusada de ser uma menina muito vaidosa, muito mimada, e que a única coisa que ela se preocupava era em ficar magra, em aparecer bonita nas fotos, e que um bebê não casava com essa situação, nem para Skyler, nem para a família. Então, assim, que ninguém queria esse bebê. Muitas pessoas, é claro, também se revoltaram. Teve até protestos na rua, na época do julgamento também, um pouco mais lá na frente, né, das pessoas pedindo a pior pena possível para Skyler, justamente também acusando a família Skyler de tudo isso que eu acabei de falar aqui, que eles não queriam esse bebê, que era uma família que tinham outras prioridades, digamos assim, e que eles precisavam ser punidos. Eles falavam muito assim que o bebê não teve voz, que o bebê não estava ali para se defender, então eles estavam ali para defender esse bebê. Os pais da Skyler deram entrevistas posteriormente dizendo que as pessoas se revezavam na frente da casa deles para ficar tirando fotos, para ficar lá protestando. Eles não conseguiam sair de casa, eram hostilizados o tempo inteiro na internet também, né? Sempre recebendo comentários de ódio. Então foi um período muito tenso esses 2 anos. A Skyler, ela ficava em casa, como eu falei, com a tornozeleira eletrônica. Ela não pôde fazer a faculdade que ela queria, né? Ela teve que adiar isso. E ela ficava em casa lendo muitos livros. Na internet, as pessoas faziam montagens assim, né, da Skyler com fotos de bebê, umas coisas meio macabras assim, tudo para protestar, né? Tudo era uma raiva muito grande que as pessoas sentiam. Então, muitas coisas surgiram nesse meio tempo aí até o julgamento, mas uma coisa muito importante foi que aquela mesma médica, a doutora Elizabeth Murray, que fez aqueles exames nos restos mortais do bebê, ela resolveu dar uma nova olhada nesses restos mortais, nos exames, enfim. E ela disse que, olhando novamente, ela não pôde perceber nenhum indício de queima ou de incineração nesses restos mortais. Ou seja, aquele primeiro exame que deu a ideia de que tinha sido cremado estava incorreto, né? E agora ela estava fazendo, dizendo que não tinha nenhum indício. Isso vai ser bem importante para o julgamento. Um pouco antes do julgamento efetivamente começar, a promotoria entrou em contato com os advogados de defesa da Skyler, falando que eles retirariam a acusação de homicídio
qualificado, que era a acusação que daria a Skyler aí, poderia dar, né, a prisão perpétua, se ela confessasse todas as outras. E a Skyler não aceitou esse acordo, dizendo que ela não confessaria algo que ela não fez. Que é basicamente a parte ali de ter tirado a vida da criança e ter tentado queimar essa criança. Bom, então, como ela não aceitou esse acordo, o julgamento começou em setembro de 2019. A promotoria, ela veio com essa ideia aí de que a Skyler deu à luz um recém-nascido, tirou a vida desse recém-nascido, queimou e enterrou no quintal de casa, e ela fez tudo isso devido a essa dinâmica familiar que existia de que não caberia um bebê nessa dinâmica. Que a família era obcecada por essa ideia de parecer uma família perfeita e que a Skyler tinha essa vaidade exagerada, que ela estava sempre preocupada com o corpo, sempre querer ficar magra, e tudo isso causou esse final horrível para esse recém-nascido. Ele não era um bebê ali que a família queria. Bom, a linha da defesa era a seguinte: eles, claro, trouxeram, né, esse segundo exame feito nos restos mortais, que não indicava nenhum tipo de queima ou incineração. E mesmo com esse novo exame, né, a promotoria, ela não mudou as acusações. Ela continuava dizendo que a Skyler tinha queimado o bebê, enfim, né? Mas a defesa, ela começou a bater em cima desse exame e que aquela confissão que ela deu no segundo interrogatório era uma confissão falsa. Por quê? Porque, por exemplo, a palavra gorgolejar, que ela falou que, né, que o recém-nascido talvez tenha feito algum barulho, talvez tenha gorgolejado um pouco. Essa palavra foi falada primeiro pelo policial que estava interrogando a Skyler. Em nenhum momento ela tinha falado nada disso, e ela só fala depois que o policial diz essa palavra. A mesma coisa com a questão do queimar, né? O policial que chega falando, será que você não tentou queimar? Porque no exame deu que você queimou. Será que você não tentou queimar um pouquinho? E daí a Skyler, ela meio que concorda com isso. Ela fala, talvez eu tenha tentado queimar um pouquinho com o isqueiro. Então parecia que a Skyler, ela estava tentando falar o que os policiais queriam que ela falasse, né? O que eles queriam ouvir. E não que ela realmente tivesse feito tudo isso. E esse segundo exame que saiu comprovava isso, porque não tinha nenhum sinal ali de queima, né? Então a defesa bateu nessa tecla, que ela foi induzida a confessar e falar todos esses detalhes. E não havia, assim, nenhuma evidência também nesses exames que foram feitos, porque o estado de decomposição estava muito avançado, que o bebê estava vivo quando nasceu. Não tinha como ver isso naqueles restos mortais. Então também gerava essa dúvida, porque não tinha como ter certeza que esse bebê estava vivo quando nasceu. Bom, a acusação, ela queria provar que a Skyler não queria esse bebê. E que do momento que ela soube que estava grávida, até tudo acontecer, ela tentou fazer com que esse bebê perdesse a vida. Por quê? Eles trouxeram aquele ginecologista que informou a Skyler que ela estava grávida, né? Naquela consulta que ela foi com a mãe. Ele disse que o bebê estava saudável quando ele pôde examinar naquela ocasião tudo que ele conseguiu, né, ver naquela época, porque existiam outros exames que ele não conseguiu fazer. Mas, enfim, ali naquele momento ele acreditava que o bebê estava saudável, os batimentos estavam saudáveis. E a Skyler deu à luz esse bebê dias depois, assim, cerca de 11, 12 dias depois dessa consulta. Então, o que aconteceu nesses 12 dias que o bebê, de repente, não ficou saudável e nasceu sem vida, né? E para a acusação, a Skyler fez alguma coisa já a partir do momento que ela soube que estava grávida. Como ela saiu com aquela receita dos anticoncepcionais, a acusação acreditava que ela pudesse ter tomado vários comprimidos para tentar tirar esse bebê de alguma forma, para prejudicar esse bebê, né? Eles também falavam que em nenhum momento a Skyler comprou, por exemplo, roupas de bebê, arrumou um quarto de bebê, não comprou nada para esse bebê. Então parecia realmente que ela já tinha decidido o que ela ia fazer com esse bebê. Eles também encontraram pesquisas no Google da Skyler sobre como se livrar de um bebê, como fazer um aborto, só que como ela estava com uma gravidez já no estágio bem avançado, ela não conseguiria fazer nada disso. Para a acusação, então, ela já tinha decidido o que ela ia fazer, que esse bebê ia nascer, que ela ia tirar a vida desse bebê e ninguém ia ficar sabendo, né? Também a questão de que ela não contou para ninguém, nem para os pais, para amigos, nem nada, então era muito óbvio que ela não queria essa criança.
A promotoria também trouxe essa ideia que eu já falei aqui, da pressão da família perfeita, né? Principalmente a mãe da Skyler, que ela era obcecada por vaidade e ela passava isso para a filha. Eles também argumentaram que a mãe da Skyler poderia saber dessa gravidez e ter auxiliado em tudo isso de alguma forma. Porque a promotoria sabia que a mãe da Skyler recebeu um e-mail do consultório que a Skyler esteve por engano. Como que foi isso? Naquela consulta que a Skyler teve, né, eles fizeram alguns exames e o consultório mandou os resultados desses exames por e-mail, só que ao invés de mandar para a Skyler, eles mandaram para a mãe da Skyler por engano. E a mãe da Skyler aparentemente leu esses e-mails e ela questionou a filha, só que a filha disse que era alguma outra coisa, algum engano, e a mãe acabou acreditando nisso, e inclusive é dito que a mãe disse que era melhor que aquilo fosse mentira, porque senão a vida da Skyler teria acabado. E aqui que eu falei que eu queria comentar sobre o relacionamento da Skyler com a mãe, né? Como era esse relacionamento, né, de confiança, por exemplo, quando a filha não se sente à vontade de contar algo desse porte para a mãe. A gente sabe, né, que tem muitas mães que falam: se você engravidar, você vai embora de casa. Se você engravidar, eu não vou cuidar do seu filho, né? A gente sabe que isso existe. Mas a gente sabe também que muitas meninas que estão nessa situação de uma gravidez não desejada ou quando elas são muito novinhas, elas sabem que quando elas forem contar para a mãe vai, né, ter um surto, vai ficar muito nervosa, mas no fim das contas ela vai ajudar a filha. E é a atitude que a maioria das mães tem, né? Pode ser que ela fique brava no momento, fique nervosa, mas ela vai acolher essa filha. Então, como era esse relacionamento aqui da Skyler com a mãe, dela sentir que ela teria que passar por isso tudo sozinha, ela não poderia confiar na ajuda da mãe, né? Isso também foi colocado aqui em questão no julgamento. Então, é muito triste de a gente pensar que se a Skyler realmente não contou nada para a mãe, ela passou por tudo isso sozinha, né? Toda essa situação de dar à luz a um bebê no banheiro sozinha, não chamar ajuda de ninguém, não poder contar para ninguém e guardar tudo isso para si, porque ela tem medo do que a mãe vai falar, tem medo da reação da mãe. Isso é bem complicado, né? E bem triste também. E aqui, falando sobre como as pessoas comentavam sobre esse caso na internet, enfim, porque vocês sabem que lá nos Estados Unidos tudo é muito mais aberto, né? Os julgamentos, as imagens e tal. Então as pessoas comentavam muito sobre uma pequena parte ali da hora que a Skyler está sendo interrogada, quando os pais entram, né, ali na sala. Porque a Skyler conta tudo o que ela fez e uma das frases que a mãe diz é algo parecido como: nossa, a gente tinha a vida tão perfeita. Então, parece que era realmente uma preocupação muito grande para a mãe, né? Eles tinham uma vida perfeita e agora tudo estava arruinado. Ela não estava ali muito preocupada em consolar a filha, ela estava preocupada com a vida perfeita que agora eles não iriam mais ter. Skylar had a perfect life. Can you imagine the absolute horror that we just went through not knowing what's going on? Yes, I'm sorry. It's in the papers. It's everywhere. The neighbors have already called me. I know, but I didn't kill her. Kill her baby. Fine, why didn't you just tell us? I didn't want you to be mad at me. Então, de novo, os pais, principalmente a mãe, foram bastante julgados durante esse processo. Mais ainda quando no julgamento eles começaram a mostrar algumas mensagens de texto da Skyler para a mãe. Eles conseguiram algumas mensagens de texto da Skyler para a mãe dias antes dela ter tido esse bebê. Uma das mensagens dizia o seguinte: acabei de chegar no modo surto. Eu quero ficar incrível novamente. Mais do que tudo, eu odeio tanto estar assim. E aí que a gente pensa, estar assim como? Será que o estar assim era o estar grávida? E ela estava falando isso para a mãe, então a mãe sabia. Isso ficou no ar. Outra mensagem que ela manda para a mãe depois que tudo acontece, ela diz o seguinte: eu estou literalmente sem palavras com o quão feliz eu estou. Minha barriga está de volta. Meu Deus, eu nunca mais vou deixar isso ficar assim de novo. Então, parece sempre que ela está se referindo à gravidez e ela está falando isso com a mãe.
E essa última mensagem que eu falei aqui pra vocês foi questão de horas depois de tudo acontecer. Outra mensagem que ela mandou depois de tudo ter acontecido, que é a seguinte: estou literalmente tão animada agora, só para vestir algo fofo para o jantar. Ela também mandou uma mensagem pra mãe, eu não tenho exatamente a mensagem aqui, mas que ela dizia mais ou menos assim: ah, eu estou tão feliz porque eu perdi tantos quilos, você é o meu herói. Então, parecia nessas mensagens que a mãe sabia de alguma coisa. E mesmo se ela não soubesse que era exatamente a gravidez, parecia que a mãe realmente incentivava essa parte aí da vaidade e de perder o peso assim de uma maneira tão obsessiva, sabe? Eles também conseguiram uma mensagem que a Skyler mandou para o namorado. E essa mensagem foi assim, no dia seguinte já que ela deu à luz. Ela disse o seguinte: essa última noite foi a pior de todas, mas eu me sinto muito melhor. Estou feliz. Então, também não se sabe se o namorado sabia de alguma coisa. Eles conseguiram também fotos, assim, selfies que a Skyler tirou logo depois de tudo acontecer, onde ela estava feliz e parecia aliviada com tudo. Então, sempre naquela ideia de que ela não queria o bebê. Ela teve, eu não lembro agora se foi uma foto ou se foi uma mensagem que ela dizia: você está prestes a me ver muito melhor do que antes. Então, tudo isso foi colocado no julgamento e deixava a imagem da Skyler não muito boa. Bom, a promotoria, por mais que tivesse aquele exame, o segundo exame que disse que não havia indícios de queima, eles continuavam falando sobre isso, né? Eles fizeram assim como se aquele segundo exame não tivesse existido. Eles usaram apenas o primeiro. Então, eles continuavam dizendo que eles não poderiam comprovar efetivamente que esse bebê nasceu vivo, por causa da decomposição, enfim, mas que eles tinham aquela confissão dela, quando ela disse que talvez ela tivesse segurado o bebê muito forte, ela ouviu alguns barulhos, talvez tenha visto o bracinho dele mexer, ela também disse isso. O tal do gorgolejar, né? E depois ela tentou queimar um pouquinho. Então, eles continuavam batendo nessa tecla. Só que a defesa, ela ia trazendo várias outras também testemunhas e pessoas especializadas nisso, dizendo que não tinha nenhuma evidência física naqueles exames lá que dissesse que o bebê nasceu vivo e que dissesse que o bebê foi queimado. Então, era isso, assim, era aquela confissão da Skyler contra evidências ali de exames e especialistas que tinham examinado esses restos mortais. Então, assim, eles não poderiam dizer que o bebê nasceu morto, mas eles também não poderiam dizer que o bebê nasceu vivo, entendeu? Então, não tinha a certeza nem de um lado e nem de outro. E do lado da defesa, o exame dizia agora que o bebê não tinha sido queimado. Então, era essa briga. A confissão, que a promotoria achava que era verdadeira, e as evidências aqui da defesa falando que era uma confissão falsa, porque as evidências mostravam que nada disso tinha acontecido. O medo aqui da defesa e dos pais da Skyler era que ela fosse condenada pelo que ela disse e não pelo que ela realmente fez. Outras argumentações aí da defesa foram coisas que a Skyler disse, que a bebê nasceu ali muito branca, a cor dela era muito, muito pálida, e isso é uma característica de um bebê que já nasce sem vida. Que quando o bebê nasce normalmente, né, com vida, ele nasce bem roxo. A Skyler também disse que ela não precisou cortar o cordão umbilical e que isso poderia dizer que esse cordão acabou se rompendo ainda dentro da Skyler e causado a morte do bebê. Eles também falaram sobre o distúrbio alimentar da Skyler e que provavelmente esse bebê não recebeu ali os nutrientes necessários para se desenvolver, então por isso também ele pode ter nascido sem vida. A Skyler engordou apenas 7 quilos durante essa gravidez, então eles acreditavam que o bebê não conseguiu se desenvolver propriamente durante todo esse período. Bom, eles também tentaram explicar sobre essa confissão falsa, né? Por que a Skyler teria falado tudo isso, sendo que ela não fez. Ela passou por alguns exames e teve um médico que diagnosticou a Skyler com um transtorno mental que a predispõe a obedecer às pessoas com autoridade. Então, que era isso que tinha acontecido nesse interrogatório. Como tem alguém com autoridade ali perguntando várias coisas e dando, digamos, várias dicas nessa abordagem ali policial, ela acaba falando coisas que ela acha que o policial quer ouvir. Então, eles acreditavam que era isso que tinha acontecido.
Mas o policial que interrogou a Skyler, inclusive tem ele também em entrevistas em documentários, ele fala que isso não aconteceu, que em nenhum momento ele induziu a Skyler a falar nada. Ele não concorda com esse diagnóstico de que ela estava tentando falar apenas o que o policial queria ouvir. Então, gente, foi um julgamento bastante contraditório, vocês podem imaginar. Eu acredito que agora a cabeça de vocês esteja assim, mas, pois tem isso, mas daí tem isso, né? Sempre tem essa questão da dúvida, que é uma coisa que não pode ter em um julgamento, né? Você tem que ter a completa certeza do que aconteceu. E é aquilo que eu falei lá no início do vídeo. Nesse caso, a gente não tem exatamente a certeza do que aconteceu. E agora, tudo isso estava na mão aí dos jurados para decidir. E os jurados, eles demoraram 4 horas para chegar a um veredito. Então, em 12 de setembro de 2019, o júri considerou a Skyler inocente das acusações de homicídio qualificado involuntário, de colocar uma criança em perigo, mas porque a Skyler enterrou o bebê no quintal da sua casa, ela foi considerada culpada de abuso grave de um cadáver. E essa última acusação, que foi a única que ela foi considerada culpada, poderia acarretar aí até 1 ano de prisão. Então, o júri acreditava realmente que ela foi induzida a dar uma declaração falsa, né? Que realmente aquela primeira confissão dela era a verdadeira, que o bebê nasceu sem vida e, na verdade, digamos, o único erro que ela teve foi de enterrar esse bebê no quintal da casa. Um dia aí, após o veredito, a Skyler voltou ali aos tribunais para receber a sentença, né, dessa única acusação aqui que ela foi considerada culpada. E nesse dia ela falou algumas palavras, né? Ela disse que ela estava muito arrependida, que ela poderia parecer egoísta às vezes, mas que ela estava se tornando uma pessoa melhor. Ela sentia muito por todo mundo que ela magoou, que ela chateou de alguma maneira. E, enfim, ela termina dizendo que ela realmente sentia muito e agradeceu. E o juiz que estava ali para dar essa sentença, né, para Skyler, ele disse a seguinte frase, abre aspas, eu acredito firmemente, senhora Richardson. Na verdade, eu sei em meu coração que se você tivesse tomado decisões diferentes nesse caso, Annabelle estaria aqui hoje. Mas eu acho que suas escolhas antes do nascimento, durante o nascimento e depois dele mostra um grotesco desrespeito pela vida. Fecha aspas. E a Skyler foi condenada a 3 anos de prisão em liberdade condicional. Ou seja, ela não ficou efetivamente presa. E essa frase do juiz aí marcou muito, porque a gente tem que falar não só do momento onde tudo realmente aconteceu, ali onde ela deu à luz e daí, né, aparentemente essa criança realmente nasceu sem vida e ela enterrou, mas do momento que ela soube que ela estava grávida e ela não fez nada, né? Ela não contou pra ninguém, ela não buscou ajuda, ela não tentou ver se esse nenê estava bem. Então, eu acho que existe essa questão, assim, porque eu acho que até certo ponto a promotoria está correta em dizer que ela não queria esse bebê. Aquelas alegações que eles falam, né, que ela não comprou nada pro bebê, ela não falou desse bebê para ninguém, ela não postou em nenhum lugar que ela estava grávida, não que isso seja uma obrigação, né, mas eu digo que quando a pessoa está feliz, nos dias de hoje é um pouco natural que se faça isso, né, mas principalmente a parte de comprar coisas pro bebê, se preparar, fazer outros exames, ela sequer voltou, né, nesse ginecologista, ela não quis dar andamento aí ao pré-natal, aos exames, ela só foi naquela consulta e depois voltou quando o bebê já tinha nascido e ela já tinha enterrado esse bebê. Então, até certo ponto, eu acho que a promotoria está correta em dizer que realmente ela não queria e talvez ela pensasse mesmo que esse bebê não teria uma vida, né? Só que aí que fica a coisa que a gente não sabe realmente o que aconteceu. Porque pode ser que ela estava pensando mesmo em, não, esse bebê não vai nascer, eu vou fazer alguma coisa, eu vou tirar a vida dele. Mas pode ser que ele tenha já nascido sem vida, né? Porque as condições de saúde da Skyler não eram boas, ela não cuidou dessa gravidez em nenhum momento, ela tinha esses distúrbios alimentares, ela pode ter tomado aquelas pílulas anticoncepcionais, eu não tenho qualificações médicas para dizer o quanto isso prejudicaria a gravidez naquele momento, né? Mas ela pode ter tentado fazer várias outras coisas e esse bebê realmente ter perdido a vida antes de nascer.
nascer. Então fica essa questão que a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas, na minha humilde opinião, eu realmente acredito que ela não queria esse bebê. E ela tinha, devido às mensagens que ela mandou para a mãe, para o namorado, ela tinha realmente essa obsessão pela imagem. E por estar magra e por não querer estragar a vida perfeita que ela tinha e que a mãe dela também achava que elas tinham, eu acho que tem tudo isso envolvido no meio, sim. Em 2019 ainda, a Skyler, ela entrou num programa de tratamento para transtorno alimentar, que é uma doença aí para toda a vida, né? Que ela tem que cuidar sempre disso. E os pais, né, a Kim e o Scott, eles também tiveram que lidar aí com alguns erros que eles cometeram no crescimento, né, da filha, em algumas convicções que eles tinham na vida e repensar em tudo isso. Depois que tudo isso acabou, os restos mortais da bebê foram devolvidos para a família e foram enterrados num lugar apropriado, não diz exatamente aonde. Mas ali na casa onde a Skyler enterrou, né, eles colocaram uma estátua de um anjo e eles colocam flores de vez em quando. A mãe da Skyler diz que elas vão até lá para falar com a bebê, né, que eles deram o nome de Annabelle, a Skyler deu esse nome, na verdade. E que ela fala, assim, que é para ela sentir que ela sempre foi amada, que ela sempre vai estar no coração da família e todas essas coisas. Every May 7th, I don't get to have a birthday party for my first grandchild. Instead, I get to send her balloons to heaven with notes telling her how much her daddy loves her, how much I love her, how much we all love her, and how much we all wanted her. Bom, a Skyler, ela foi para uma faculdade local e ela quer se tornar uma advogada. Os advogados de defesa, na verdade, deram a ela uma espécie de um trabalho, um estágio, para que ela começasse essa carreira. E as pessoas que trabalham com ela falam que ela é uma pessoa agradável e que ela adora o trabalho. Então, gente, como eu falei, um caso muito complexo. Eu quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês acham. Eu acho que a dúvida maior aqui, que a gente não consegue saber, é se o bebê nasceu vivo ou morto. Mas aí entram aquelas questões que eu acabei de citar para vocês. Ela não falou disso para ninguém, então será que ela já queria que isso acontecesse? Tem a questão de se a mãe sabia de alguma coisa, se a mãe pode ter ajudado ela em algum momento, né? Se realmente ela estava sozinha quando tudo aconteceu, se a mãe estava com ela. Por causa daquelas mensagens que elas trocaram, parecia que a mãe estava sabendo, né, de tudo isso que a Skyler estava passando. Eu quero que vocês me digam também se vocês acharam justa a pena que ela teve, né, 3 anos de condicional. A minha opinião, eu acho que eu já deixei aqui durante o vídeo para vocês, né? E essas são todas as informações que eu tenho sobre ele. Quero saber muito a opinião de vocês, as visões aí de vocês, o que vocês acham das evidências trazidas, tanto pela promotoria quanto pela defesa. Eu acho que esse é o primeiro caso que eu me lembre aqui, que eu concordo com coisas faladas pelos dois lados, tanto pela defesa quanto pela promotoria. Então, isso torna esse caso bastante complexo. Comentem tudo aqui embaixo, gente. Tô louca pra saber a opinião de vocês. Vamos fazer essa discussão saudável, com bastante respeito, né? Porque às vezes vocês trazem coisas e visões que eu não tinha visto enquanto pesquisava aqui no caso. Então eu gosto muito de ler o comentário de vocês. E é isso pro caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Vamos já agradecer os nossos membros queridos, esses nomes que vocês estão vendo aqui na tela. Se você quiser fazer parte dos membros, tem um link na descrição. Se você não quiser ou não puder, não tem problema. Fica sempre comigo aqui até o finalzinho do vídeo, que você me ajuda demais. Qualquer engajamento aqui no vídeo, gente, like, comentário, compartilhamento, indica para alguém para que a nossa família cresça e a gente chegue nos 100 mil logo. Eu tô louca pra receber essa plaquinha, gente, sério. Imagina se o YouTube muda e do nada ele fala, agora não vai mais ter plaquinha. Eu morro de medo disso acontecer, porque é a minha cara isso acontecer. Na minha vez, algo dá errado. Então é isso, gente. A gente se vê em um próximo vídeo. Fiquem bem. Um beijo e até mais.